E hoje vamos falar sobre Boukenja, sim, a série de 2006 de Super Sentai. Então, pessoal, para começar aqui, vamos falar sobre essa série maravilhosa. Eu gostei, né, realmente, mas mais uma coisa que eu fiquei à tona, né, tipo, que eu fiquei pensando muito, como a série se trata de aventura, a abertura tem que ser com o tema aventura, sim, claro, mas tem algo muito engraçado nisso, porque parece é, é, vídeo geográfico do, do Animal Planet. Nossa, essa abertura deve ter encantado todo mundo na época, mas a mim veio essa impressão do documentário do Animal Planet, pessoal. Sim, essa foi a primeira coisa que eu achei legal nessa série, né? Então, bora para a próxima, né? A próxima coisa legal que eu achei nessa série foi a trilha sonora, né, pessoal? Muito bom, gente, bom demais. Porque, porque é tudo de bom. Eles fizeram certinho, tudo encaixado, essa trilha sonora. Então, vamos continuar aqui, né? Seguindo com o nosso podcast. A série em si é boa. Eu falei algumas coisas legais aqui, que foi a trilha sonora e a abertura, que parece mais o Animal Planet. Agora vamos falar de alguns contras. Os vilões. Gente, o desenvolvimento dos vilões é terrível. O primeiro vilão, que era para ser o único vilão na série inteira, se chama Gaja. Ele não apareceu em quase nenhum dos episódios. Gente, ele não se desenvolveu porque ele tem pouco tempo de tela. Então, galera, muito ruim. Esse vilão eu descarto por conta disso. E no final, pessoal, não. Eu nem quero contar o final, porque senão aí já vai ser spoiler, né? Então, vamos seguindo aqui. Eu não gostei do desenvolvimento do Gaja, porque ele era para ser um grande vilão, né? Mas ele não se desenvolveu na série. Quem mais se desenvolveu foram os Questers, que são os Ashus, né? Então, continuando aqui, quem mais se desenvolveu foi os Questers, os Ashus, né? Mano, a Dark Shadow fez um papel excelente. Ela foi a que mais apareceu na série. Eu gostei demais disso. Isso é muito bom. Isso é mais uma coisa legal que eu coloco na área dos prós. Que os Questers e a Dark Shadow um bom desenvolvimento, pessoal. Um bom desenvolvimento. Agora, bora para o desenvolvimento do Rion, que é da tribo Jaril, que é aqueles dragões lá, né? Ele também, eu decidi com o Gaja, porque não teve muito desenvolvimento na série. Apareceu em um ou outro episódio, mas o foco foi somente na Dark Shadow, pessoal. Sim, a Dark Shadow era que comandava tudo, né? Os demais episódios eram episódios para tapar buraco. Eu acho que eles não tinham vilão, né? Aí colocaram o Rion pra ser o vilão de alguns episódios, né? Então é por isso que eu deixo o Rion junto com o Gaja, porque ele não se desenvolveu muito bem. É o mesmo problema, o mesmo problema, assim, né? Então bora seguindo aqui. Agora bora para o desenvolvimento dos personagens, galera. Sim, eu achei muito fraca a história pro lado da Sakura e do Souta, porque eles são os que menos se desenvolvem na série, sabe? Eles se desenvolvem em alguns episódios, mas depois eles param, sim, eles param de se desenvolver. O foco tá no Nazumi, no Akashi, no Takaoka e na Natsuki, que foram os personagens que tiveram
mais aparições, mais tempo de tela, mais desenvolvimento, sabe? Porque aí a gente consegue conhecer o passado da Natsuki, as lembranças dela, né? Também conhece mais sobre o Takaoka, o Bokenshira, a gente aprende mais sobre o Mazumi e o Akashi, pessoal. Sim, é, é uma coisa estranha isso, não desenvolver a Sakura e Souta, porque eles tinham tudo para se desenvolver, mas deixaram isso de lado. Então, é, Akashi, Natsuki, Mazumi e Takaoka ficam pro lado dos Straw e Sakura e Souta fica para o lado dos contras. Continuando aqui, a série em si é boa, recomendo assistir, galera, mas tem esses detalhes, pessoal, esses pequenos detalhes, tipo, o Yon e o Gaja não se desenvolvem como vilões, né? O foco fica mais nos Questers e na Dark Shadow, né? E fora os episódios que é só pra tapar buraco, né? Então é isso, galera. É uma review rápida, né? Então, continuando aqui, eu não ia se esquecer de falar dos mechas, pessoal, assim. O primeiro mecha é Daiboken. A minha primeira impressão sobre ele foi meio estranho, assim, sabe? Meio sujinho, assim, sabe? É, era muito estranho. Mas depois eles colocaram os, os veículos de apoio, que são Drill, Mixer, Run, Shovel, Jeto e Voyager. Eles ficaram muito bom. Porque esses veículos de apoio melhoraram demais o Daiboken. Porque primeiro eles viraram o Super Daiboken, né? Lutou lá, venceu algumas batalhas, mas depois ele ficou fraco. Aí depois veio o Ultimate Daiboken, que é a formação quando o Jet, o Gogo Jet, se encaixa nas costas do robô lá, do Super Daiboken. Aí tá, beleza. Aí mais pra frente a gente conhece o Takaoka, Bokenshira, e temos um mecha novo, pessoal, que é o Gogo Fire, Gogo Aider, sei lá, e o Gogo Police, que juntos eles formam os Siren Builder, né? Falando desse nome aí, eu achei meio esquisito, né? Desse nome, Siren Builder, né? Porque build é de construção, né? E o bombeiro não tem nada a ver com construção, um caminhão de bombeiro. Então, não tem por que colocar o nome de Siren Builder para uma formação de mecha que junta, eu acho que é um carro de polícia, um carro de resgate e um carro de bombeiro, um caminhão de bombeiro. Isso é muito estranho colocar esse nome, né? O Diverger é o último mecha que tem, tipo, é o último mecha mais forte. Ele era pra ser o mais forte de todos, mas ele é o último mecha, assim, sabe? E meio que a formação dele é legal, mas só que não é muito boa, não é muito relevante, assim. Ele foi usado mais lá pro final da série mesmo, né? Se ele tivesse chegado antes, aí sim seria bom, né, pessoal? Seria ótimo. Mas isso que eu acho estranho, né? Que eu coloco nos contra, não ter colocado lá pro episódio 20, 25 da série,
colocar o Voyager, sabe? Que era pra ser o mais forte. Mas aí ele chegou, eu acho que foi nos Questers, né? Isso, foi nos Questers. Então, aí definitivamente surgiu o Voyager pra tentar derrotar os Questers, que estavam com um plano bem maligno, pessoal. Sim, então, que era, na verdade, o robô gigante que estava destruindo tudo, né? E que iria acabar com os Volcangers por conta que eu não expliquei no começo, porque cada um dos vilões da série querem os Précios, que cada um deles está obcecado pelo Précios, né? Uns querem ganhar dinheiro, outros querem dominar o mundo, né? Como sempre. Então, pessoal, eles querem se livrar dos Volcangers para conseguir os Précios, sabe? Porque, na verdade, eles são vilões. Então, galera, eu acho que é isso, né? Tivemos prós e contras, né? E vamos encerrando por aqui, né? A gente falou bastante sobre Volcanger, né? E personagens secundários, tipo Mr. Voice. Mr. Voice na verdade uma tela de computador que manda também nos Volcangers, sabe? Tem o chefe, o Akashi, mas também tem outra pessoa que manda no Akashi, sabe? Então, muito bom. E também tem o personagem que era para ser o alívio cômico, mas de alívio cômico não tem nada porque ele não aparece muito na série, que é o Makino Sensei. Ele não aparece muito, só aparece para lançar os Voyagers, né? Os veículos. Já tô confundindo aqui com o Kyuranger, mano. Então, continuando aqui, o Makino Sensei, ele é muito ruim. É um personagem secundário muito ruim, né? E falando nessa base de personagens secundários, teve poucos. Tipo, só teve o Makino Sensei e o Mr. Voice. Apenas esses personagens secundários na série. Podia ter mais? Podia. Não sei por que não fizeram isso, mas tá tudo bem, pessoal. Então, vamos encerrar este podcast por aqui.